quer aprender tudo sobre equação de segundo grau, fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo bem direitinho. Então, o que seria uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau vai ser o quê? Vai ser uma equação cujo a nossa variável, que geralmente a gente utiliza como x, a nossa variável vai ter aí o nosso termo elevado ao quadrado, certo? Então, aqui ó, vamos ter o x. Geralmente, a gente utiliza o x, mas pode aparecer como y, pode ser aí um p, um k. Então, aí pode ser diversos valores, certo? Mas o importante é que esse termo tem que estar elevado ao quadrado, certo? Então, ele vai ser basicamente nesse formato aqui, ó. Vamos ter uma variável com termo ao quadrado, uma outra com um termo normal, né? No caso, só a variável elevado a nada, e uma outra sem a variável, ó, vai ser o termo independente. Então, aqui, ó, a gente vai ter que os valores dos coeficientes, que são os caras que acompanham essas variáveis, no caso aqui, ó, o A, o B e o C, eles vão ter que ser números reais, onde o A, ele não pode ser zero, pessoal. O mais importante é vocês entenderem isso. O nosso valor de A, esse carinha aqui, não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero, Anthony? Se esse termo aí for zero, ó, vamos dizer aqui, ó, esse termo aqui for zero, vai ser zero vezes um número aí, que seria o nosso x ao quadrado, né? Então, zero vezes um número vai dar zero, né? Logo, só sobraria esse meu termo aqui, ó, b mais c. Que então, isso aqui não seria mais uma equação de segundo grau. Então, é sempre importante vocês saberem que o a não pode ser igual a zero. Ele sempre tem que ser um valor aí diferente de zero. Certo, Anthony? Então, aqui eu tenho duas equações e vamos aprender primeiro a identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então, vem comigo. Tenho essa aqui, essa minha expressão. Quem vai ser o a aí? Lembrando, pessoal, nem sempre eles vão estar na ordem, o A, o B e o C. Então, vocês vão ter que saber identificar como é que encontra o A, o B e o C. O A vai ser sempre quem acompanha a variável com x ao quadrado. Então, quem aqui está com x ao quadrado? No caso, é o nosso 3, né? Então, aqui, ó, o nosso A é igual a... Opa! O A é igual a 3. O B é sempre o termo que acompanha a variável sozinho, ó, só o x, no caso. Então, aí, ó, quem acompanha o nosso x? Quem acompanha o nosso x é o menos 2. Então, aqui, ó, o nosso B é igual a menos 2. O último, quem falta aí é o C, que é o nosso termo independente. Vai ser o cara que não vai estar junto com o x. Nem x ao quadrado, nem o x sozinho, né? Vai ser o cara independente. No caso, o único que sobrou aí foi 1. Então, o nosso valor de C é 1. Viu como é fácil? Olha aqui, ó, esse outro que eu peguei para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho o termo aqui do x ao quadrado. Quem é que acompanha o x ao quadrado? É o nosso a, né? Mas aqui vocês estão vendo algum número? Não. A gente pode dizer que quem está sendo acompanhado aqui é o 1. Porque 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado, tudo bem? Logo, então a gente sabe que o nosso a aqui vale 1. Quem é o b agora? O b, pessoal, é sempre quem acompanha o x, só o x, sem ser o x ao quadrado. Tem alguém aqui, ó, acompanhando o x? Na verdade, nem existe só o x aí, né? Nessa equação aqui que eu tô vendo, não existe o x. Logo, eu posso dizer, já que não existe o x, que o nosso b é zero. Certo? Tudo tranquilo. O último aí é o nosso c, ó. O nosso C é sempre o cara independente, o cara que não está dependendo aí do x. O único que sobrou foi aqui o nosso menos 7. Logo aí o C é menos 7. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Agora vem aqui que a gente vai identificar aqui, ó, quais são as equações de segundo grau. Vamos olhar aqui, ó. Se você já quiser, pode responder aí nos comentários. Eu vou deixar um like aí para ver se você acertou. Então, aqui, ó, qual dessas equações aí são equações de segundo grau? Vamos olhar para o nosso primeiro aqui, ó. Esse termo aqui, todinho. Ele é uma equação de segundo grau? Ele possui aí um A. Na verdade, eles necessariamente têm que ter um A, né? Que é um termo onde o nosso x está ao quadrado.
E aí pode ter ou B ou C, ou os dois juntos. Não importa quem são os outros. O importante é que tem que ter um termo ao quadrado. Logo aqui, ó, no nosso A, a gente percebe que ele tem um termo ao quadrado, que é o x ao quadrado. E possui aqui uns outros familiares, né? Que eu posso dizer assim. Então, esse termo aí é uma equação de segundo grau. Então, vou colocar aqui que ele é uma equação de segundo grau. No nosso B aí, ó, isso aí é uma equação de segundo grau? Não, pessoal, ele não é. Por que ele não é? Porque ele não tem o x aqui, ó, elevado ao quadrado. Se fosse assim, ó, x ao quadrado mais 4 seria uma equação de segundo grau. Vamos lá para o nosso item C. Isso aqui é uma equação de segundo grau? É sim, ó. Temos aí um termo elevado ao quadrado. Então, isso aqui é verdadeiro. O nosso outro ali, ó, é uma equação de segundo grau? X elevado a menos 2? Não, pessoal. Porque, ó, tem que ser elevado ao quadrado, mas esse número aqui, ó, vai ter que ser positivo. O nosso 2, ele não pode ser negativo, certo? Então, isso aí não vai ser uma equação de segundo grau. Nosso último termo ali, não é? É uma equação de segundo grau. É assim, né? A gente tem um termo ao quadrado, temos os outros termos aqui, tá tudo nos conformes, é uma equação de segundo grau. Então, a gente consegue perceber aí que é muito fácil identificar o que é uma equação de segundo grau e o que não é uma equação de segundo grau. Vamos aqui, ó, para nossa segunda parte. Ó. Vamos agora aprender a montar as equações. A gente vai ter a nossa equação geral aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. E a gente quer montar a partir disso aqui, ó. Ele vai nos dar primeiro que o nosso A é 2, nosso B é 6 e nosso C é 7. Então, vamos substituir todo mundo aí, ó. O A sendo quanto? O A sendo 2, então vai ficar 2x ao quadrado. O nosso B aí é 6, então vai ficar mais 6x. E o nosso C é 7, então vai ficar mais 7. Desse jeito, pessoal, acabou, não tem mais nada que fazer, ó. É desse jeito que monta a estrutura. Então, se cair aí na sua prova como montar a estrutura, já vai acertar aí de primeira. Vamos para o segundo aqui. Primeiro, deixe nos comentários como é que vai ficar o seu. Vou fazer aqui, ó. Vamos lá, o nosso A é 5, então vai ficar 5x ao quadrado. O nosso B aí é 3, mais 3x, e o nosso C é 0. Então, a gente nem precisa colocar o C aqui. Mas eu vou botar nessa só para gente finalizar todo mundo. Mais 0. Então, isso aí fechou aí a nossa equação geral. Então, pessoal, é muito fácil, não é? Vamos agora aprender a como realmente resolver as equações. Vamos lá. Nas equações, a gente tem equações que a gente chama de equação completa e equação incompleta. Como é que são elas? Nas equações incompletas, a gente não vai ter aí o A, o B e o C. Vamos ou ter apenas o A e o C, ou o A e o B, certo? Nas incompletas, pessoal. Lembrando, e eu sempre falei, né? O A, ele sempre tem que existir, senão não é uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó, primeiro para quando existe apenas o A e o C. Para mim, essa aí é a mais fácil. Olha, quando existe apenas o A e o C, a gente vai ter que fazer da seguinte maneira, certo? Vamos ter aqui, ó, essa equação como exemplo. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Quando a gente só tem o A e o C, o que devemos fazer? Devemos isolar aí o nosso x. Então, no caso, esse 16 que está positivo, passamos para o outro lado. Ó, negativo, ele passa para o outro lado positivo, né? Então, ficaria aqui, ó, x ao quadrado é igual a 16 positivo. Vou botar aqui mais 16. Não precisa colocar o mais, só para vocês entenderem que ele foi positivo. E agora, Antônio, o que eu faço? Pessoal, agora vai ser a parte mais importante. Quando está desse jeito aqui, ó, a gente passa esse termo aqui, no caso, esse termo ao quadrado, para o outro lado, só que em forma de raiz. Então, vai ser desse jeito aqui, ó. A gente tira o 2 ao quadrado aqui e passa para o outro lado em forma de raiz.
Só isso, Anthony? Não, pessoal, ainda tem mais uma coisinha. Quando a gente passa esse termo para o outro lado em forma de raiz, devemos acrescentar o valor de mais e menos. Porque em uma equação de segundo grau, temos que aí ter dois valores possíveis, certo? No caso, nessas equações aí incompletas, né? Então, a gente passa a raiz e coloca o sinal de mais ou menos. Qual é a raiz de 16? Raiz de 16 é 4. Então, a gente vai ter que x é igual a mais ou menos 4. O que significa esse mais ou menos? Significa que, ó, vou colocar aqui, que o nosso x1, nosso x2 aqui, o nosso x, a resposta possível, é 4 e menos 4. Então, aí vamos ter duas respostas possíveis. Por isso que é uma equação de segundo grau. Ela geralmente tem duas respostas aí que dá certo na nossa questão. Então, aqui, ó, essa aí foi para quando a gente tinha o A e o C. Vamos para agora o A e o B. Ó, temos agora o A e o B. Como é que a gente resolve? Esse aqui já é um método diferente dessa outra que acabamos de fazer, ó. Vamos ter aqui, ó, esse termo aqui, x ao quadrado menos 4x igual a zero. E o que é que podemos fazer aí para resolver, então? A gente percebe que temos aí x de um lado e x do outro lado também. Temos x ali. Então, podemos deixar o x em evidência, pessoal, ó. Coloco o x em evidência, entre parênteses, x menos 4 é igual a zero. Então, para que eu fiz isso? Porque aqui, ó, quais números eu posso colocar para com que essa minha equação dá zero? Então, a gente separa aqui, ó, esse termo inteiro. Ou isso aqui tem que dar zero, ou x menos 4 tem que dar zero, ou o nosso valor de x tem que dar zero. Opa, tem que dar zero. Então, a gente coloca aqui, ó, x igual a zero e x menos 4 igual a zero. Então, qual é o primeiro passo? Deixar em evidência. Após isso, separar as duas partes. Ó. A gente separa a partir da multiplicação aqui, onde deixamos em parênteses. Ou aquele termo tem que dar zero, ou o nosso outro termo aqui, no caso x menos 4, tem que ser igual a zero. Então, aqui, ou o nosso x é igual a zero, ou o nosso x, passando 4, que está negativo para o outro lado positivo, é igual a 4 positivo. Então, aí você percebe que eu vou ter dois valores possíveis para o meu x. Ou x ali é 0, ou x é 4. Esse aí eu botei x1 e x2, mas não importa a ordem, viu? Esse aqui eu posso chamar de x1, o outro eu posso chamar de x2. Tanto faz, pessoal. Só para entender que temos dois valores possíveis para responder a mesma pergunta. Se a gente colocar ali, ó, o 4, ficaria com 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, né, que daria 16. Então, ficaria 16 menos 16, que daria 0. Então, a resposta está plausível. Vamos para o último, que é um dos mais importantes, né, onde utilizamos a famosa fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Aqui, ó, temos a equação completa. O que seria a equação completa? Uma equação onde temos o A, o B e o C, certo? Todos eles são diferentes de zero. E para isso, pessoal, a gente vai ter que utilizar duas fórmulas. Sendo elas aqui, ó, o delta, primeiro passo, sempre é o delta, certo? Onde o valor de delta, ele pode dar um número positivo, pode dar um número igual a zero e pode dar um número negativo. Esses três valores vão influenciar muito na nossa questão. Porque se ele der um valor maior que zero, um número positivo, ele vai ter aí, ó, dois valores possíveis. Se ele der um número igual a zero, ele vai ter uma raiz possível. E se ele der um número negativo, número menor que zero, vai dar aí, ó, um número onde não existe uma raiz real, certo? Então aí, ó, você vai ficar sabendo aí como a gente vai resolver. Vou pegar essa nossa equação, vamos entender direitinho como é que vai funcionar. Primeiro, a gente tem que identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. É muito importante.
Então, vamos lá. Vou colocar aqui o A, o B e o C. Quem é o valor de A aí? O valor de A é quem acompanha o nosso x ao quadrado. No caso, quem acompanha o x ao quadrado é o nosso 1, né, que está escondido. Então, aqui, nosso A é 1. O B aqui, no caso, quem acompanha o x? Nosso B é 2. Positivo, né? E o nosso C é o termo independente, o cara sozinho ali, ó, isolado. No nosso, menos 8. Então, já sabemos quem é o A, quem é o B e quem é o C. Qual é o próximo passo, Anthony? O próximo passo é a gente fazer o delta, certo? Ó, nosso delta aqui, vou até botar um... Opa. Nosso delta é igual a B ao quadrado menos 4A vezes C. Então, vamos substituir apenas. Quanto é o nosso B aí? Nosso B é 2, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes. Nosso A é quanto? O A é 1. Sempre que você substituir, é muito importante que você coloque o parênteses, porque tem uma probabilidade de você errar, né? Então, vamos colocar o parênteses para evitar os erros aí. Então, aí, coloquei menos 1 e menos 8, né? Opa. Pronto, foi. Vamos lá, então. Repete o delta, é igual. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, 4. Aí, a gente vai ter o quê? Ó? Vamos ter essa multiplicação, né? 1 vezes menos 8. 1 vezes menos 8 vai dar menos 8, né? Então, aqui vai ficar só menos 8. E aí, só falta o quê? Multiplicar primeiro, porque devemos multiplicar primeiro, né? Menos 4 com menos 8. Menos com menos dá mais, na multiplicação, lembrando. Então, menos com menos daria mais. E aí, 8 vezes 4. 8 vezes 4 aí é 32. Então, vai ficar, ó, 4 mais 32, igual a 38. Ó, 36, né, no caso. Então, aí, fechamos o primeiro passo. Na verdade, esse é o segundo, né, de realizar o delta. Vamos para o terceiro e último passo. Vamos lá. Então, agora que fizemos o delta, a gente vai ter que encontrar os valores possíveis para o x, que, utilizando a fórmula aqui, vai ser, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta que encontramos, sobre 2 vezes a. Então, vamos substituir aí, ó. Deixa eu só arrastar aqui, para ficar tudo aí, um embaixo do outro. Vamos lá. X é igual. Quanto era o b? O nosso b é 2, né? Então, aqui vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de... Quanto era o delta? 36. Sobre 2 vezes... Quanto é o nosso A? Nosso A é 1, né? Então, viu aí que sempre quando eu estou substituindo, eu coloco os parênteses para evitar os erros, pessoal. Sempre coloco os parênteses. Vamos lá, então, finalizar isso aqui. Vai faltar espaço, então eu vou vir para cá. Vamos lá, x é igual. Menos, ó, daí menos vezes 2, né? Então, eu fico com menos 2, mais ou menos. Quanto é a raiz de 36, pessoal? Raiz de 36 é 6. 6 sobre 2. Pronto. Chegamos na etapa final. Aqui, pessoal, vocês percebem que eu tenho mais e menos, né? Tenho mais e menos. Então, a gente agora vai separar eles. Como é que eu fico, então? Eu separo em duas partes. Igual na que eu fiz nas outras, né? Bota aqui x1 e o nosso x2. O x1 vai ser quanto? Vou colocar aqui, ó, menos 2. O x1 vou chamar quando a gente tiver apenas o mais. Você percebe que aqui no meio tem um sinal de mais e menos? Vou separar um só para o mais e o outro só para o menos. Muito fácil. Então, aqui vai ficar mais 6 sobre 2. E aqui vai ficar menos 2, menos 6 sobre 2. Pronto. Deixa eu só afastar um pouquinho mais. Vamos lá. Quanto é menos 2 mais 6? Menos 2 mais 6 vai dar, então, 4, né? Dividido por 2. O outro, menos 2 menos 6, vai dar aí, ó, menos 8, pessoal. Tem que lembrar, números aí, de mesmo sinal, eles se somam. Então, vai ficar menos 8 sobre 2. Logo, as respostas só sobem
2 e o outro vai ser menos 4. Então, viu aí como é simples realizar essas operações? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se estão até aqui, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever para apoiar. Vou trazer mais um vídeo aqui de equações de segundo grau de soma e produto. Então, espero muito que vocês fiquem atentos. Ative o sininho aí, para sempre que tiver vídeo novo, você vir assistir. Valeu, pessoal!